Imagine um navio tão grandioso, tão luxuoso, que muitos acreditavam ser inafundável. O Titanic, com sua majestosa estrutura e inovações tecnológicas, foi um sonho de perfeição da engenharia naval, a promessa de uma viagem segura e sem igual. Mas, em uma noite fria de 1912, esse imenso símbolo de progresso e confiança se transformou em um pesadelo. O que aconteceu naquela fatídica noite no Atlântico que levou ao naufrágio mais famoso da história? Neste vídeo, vamos explorar a fascinante e trágica história do Titanic, um mistério que ainda intriga o mundo até hoje. Antes de começar o vídeo, curte e se inscreva no canal. Aqui teremos vídeos todos os dias. A história do Titanic é uma das mais trágicas e fascinantes da história da navegação. O RMS Titanic, um dos maiores e mais luxuosos navios de passageiros da época, foi projetado para ser o maior e mais seguro navio de passageiros já construído. Ele foi encomendado pela White Star Line e sua construção começou em 1909 nos estaleiros Harland & Wolff, em Belfast, na Irlanda do Norte. O navio foi lançado ao mar em 31 de maio de 1911 e, após vários testes, foi finalizado e preparado para sua viagem inaugural. O lançamento e as expectativas. O Titanic foi uma maravilha da engenharia e do design, com 882 pés de comprimento, 92,5 pés de largura e 175 pés de altura. Ele era equipado com comodidades de luxo, como uma piscina, um ginásio, uma biblioteca, restaurantes requintados e camarotes opulentos, além de ser considerado inafundável por sua quantidade de compartimentos estanques. Sua viagem inaugural, com destino a Nova York, começou no 10 de abril de 1912, partindo do porto de Southampton, na Inglaterra, fazendo paradas em Cherbourg, na França, e Queenstown, hoje chamada de Cobb, na Irlanda, antes de seguir para o Oceano Atlântico. A bordo estavam mais de 2.200 pessoas, incluindo passageiros de primeira, segunda e terceira classes, além da tripulação. A tragédia do naufrágio. Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic estava navegando no meio do Atlântico Norte, cerca de 370 milhas, 600 quilômetros, ao sul da costa de Newfoundland, no Canadá. O mar estava calmo e as condições pareciam perfeitas para a viagem. No entanto, por volta das 23 horas e 40 minutos, o navio colidiu com um iceberg. O impacto não foi inicialmente percebido como grave, mas logo se tornou evidente que o navio estava danificado de forma irreparável. O iceberg rasgou o casco do Titanic em vários pontos ao longo de sua parte frontal, inundando vários compartimentos internos. A falha do sistema de segurança. O Titanic havia sido projetado com a mais avançada tecnologia de segurança de sua época, mas um dos maiores erros foi a insuficiência de botes salva-vidas. O navio tinha botes para apenas cerca de 1.178 pessoas, enquanto a capacidade total era de 2.224 pessoas. A tripulação também não estava bem treinada para uma emergência dessa magnitude. Além disso, o navio, considerado indestrutível, não havia tomado precauções em relação à possibilidade de uma colisão fatal com um iceberg. Após a colisão, a água começou a inundar os compartimentos do navio, mas o Titanic era projetado para aguentar o impacto por algum tempo. No entanto, a verdadeira gravidade da situação se tornou clara quando o navio começou a se inclinar para frente. O capitão Edward Smith, um veterano da Marinha, percebeu que o navio estava condenado e tomou a difícil decisão de ordenar o abandono do navio. Ele também sabia que o tempo era precioso, pois o Titanic estava se afundando rapidamente. O abandono do navio. O processo de evacuação foi desorganizado e caótico. A princípio, a prioridade era dar lugar às mulheres e crianças. Mas devido à falta de treinamento e ao pânico, muitas pessoas, inclusive homens, conseguiram embarcar nos botes. Os botes salva-vidas não estavam totalmente cheios, e muitos passageiros de terceira classe, que estavam presos em compartimentos inferiores,
não conseguiram chegar aos botes a tempo. Os botes começaram a ser lançados ao mar por volta das 00h45, aproximadamente 1 hora após o impacto com o iceberg. Contudo, muitos botes foram baixados com menos da capacidade máxima. O Titanic começou a afundar rapidamente e por volta das 2h20, o navio se partiu em dois, afundando completamente no oceano gelado. O rescaldo e o resgate. O desastre não foi totalmente evitável. O navio Carpathia, da Cunard Line, estava a cerca de 58 milhas, 93 quilômetros, de distância quando recebeu o sinal de socorro do Titanic. A comunicação por rádio não era eficiente o suficiente para alertar outros navios, e o Carpathia demorou cerca de 4 horas para chegar ao local do naufrágio. Durante esse tempo, os passageiros que haviam conseguido sobreviver se enfrentaram ao frio intenso, com a temperatura da água próxima de 2 graus Celsius. A situação era desesperadora. De mais de 2.200 pessoas a bordo, apenas 705 sobreviveram ao desastre. Cerca de 1.500 pessoas morreram, incluindo muitas das pessoas mais vulneráveis, como aquelas da terceira classe, que ficaram presas nas áreas mais baixas do navio e não conseguiram escapar a tempo. A investigação e o legado. O naufrágio do Titanic gerou uma onda de comoção e uma série de investigações. Uma comissão dos Estados Unidos e uma comissão britânica investigaram as causas do desastre, levando a mudanças significativas nas regras de segurança naval. Uma das principais reformas foi a exigência de que todos os navios com mais de 10.000 toneladas carregassem botes salva-vidas suficientes para todos a bordo, além de uma maior fiscalização em relação à preparação para emergências. O Titanic permaneceu no fundo do oceano até 1985, quando foi descoberto por uma expedição liderada pelo oceanógrafo Robert Ballard. Desde então, o local tem sido objeto de várias expedições, revelando mais sobre os destroços do navio e sobre as vítimas da tragédia. O legado do Titanic perdura, tanto como um símbolo da arrogância humana diante da natureza, quanto como um lembrete da importância de se aprender com erros passados para evitar que tragédias como essa se repitam. O navio e sua história continuam a fascinar e a comover gerações, lembrando-nos da fragilidade da vida e da força do destino.